Saudações a todos. Estávamos vendo então, numa mensagem do Espírito Meimei, em que ela fala sobre os nossos sentimentos em relação àqueles que cometem os crimes, né? Pensarmos sempre ali como agiria Jesus. E entendemos que devemos deixar a quem compete tomar as providências, os encaminhamentos necessários ao reajuste daquele que cometeu o delito, mas que a nós cabe um pensamento de que não atrapalhe a caminhada daquele espírito que, como nós, está tendo as oportunidades, né? E conhecedores que somos dos processos reencarnatórios, que sabemos nós a respeito do que já fizemos ontem. Então, esses conhecimentos todos nos fazem entender que nós devemos ter, em relação aos criminosos, o desejo de que ele se reabilite. Isso não significa, muito pelo contrário, que ele não tenha ali as responsabilidades diante dos atos cometidos, porque nós só aprendemos na medida em que vamos percebendo e sofrendo as consequências dos nossos atos. Isso vai fazendo com que cada vez mais busquemos as atitudes corretas, né? Mas o nosso pensamento, a nossa vibração, não deve ser uma a mais diante de tantas que coloquem aquele espírito cada vez com menos condições de reabilitação, mesmo porque compreendendo que é um espírito imortal e que aqui entre nós ou no plano espiritual continuará agindo e atuando e alcançando mentes dentro do padrão vibratório em que se encontra. Então, o, o nosso desenvolvimento nesse sentido de compreensão fará com que entendamos que o correto, né, o correto não só pelo sentimento de fraternidade, mas pelo entendimento de que sempre haverá aquela interferência, aquela atuação dessas mentes cruéis, é preciso que entendamos que há necessidade dos encaminhamentos necessários, né? Como se dá no plano espiritual, deve se dar aqui entre nós na Terra a quem compete. Depois vimos uma passagem do amar o próximo como a si mesmo, caridade para com os criminosos, né? Nós vimos e que foi justamente o tema muito semelhante ao que a Meimei trouxe. Depois nós estamos vendo um estudo que foi feito, né? Que traz ali alguns detalhes sobre tudo isso. Vamos retomar então, que é justamente encontrado, né, na página de um jornal consolador, um jornal espírita, em que é feito um estudo nesse sentido em relação a esses temas, a esse tema que estamos vendo, caridade para com os criminosos, né? Então vamos ver aqui, diante disso, né? Vamos retomar a primeira atitude diante dessa situação. Vamos pegar novamente aqui. A Organização Mundial de Saúde, OMS, passou a considerar a violência como um problema de saúde pública, pois a violência é, em quase todos os países do mundo, a principal causa de mortalidade na faixa etária dos 15 aos 45 anos. Uma relevante questão relacionada à criminalidade humana é a que se ocupa com a conduta diante do delinquente, o que fazer, como agir. Aí ele vai citar o texto que nós vimos, Caridade com os Criminosos. Uma leitura atenta dessa mensagem nos leva a propor didaticamente 4 atitudes que podem e devem ser direcionadas àqueles indivíduos
que vem assumindo um comportamento antissocial. Primeira atitude, limitadora do dano. É a primeira atitude. Indivíduos que ainda não se encontram em condições de viver em sociedade em decorrência de sua ação nociva, devem ser afastados dela, até que demonstrem atitude mental de mudança de pensamento. O afastamento provisório do delinquente da sociedade tem 3 finalidades: poupar a sociedade de sua ação deletéria, impedir que ele continue agravando seu comprometimento espiritual e levá-lo a refletir em torno de sua ação equivocada através de uma ação corretiva e educadora. Aí vamos ver, né, na obra Memórias de um Suicida, que nós ficamos falando em torno dessa obra, né? Na obra Memórias de um Suicida, recebida pela mediunidade de Ivone Pereira, o autor espiritual relata que no Hospital Maria de Nazaré, que se responsabiliza pelo acolhimento de suicidas, existe um local destinado à reclusão de grandes criminosos. Obviamente, locais condizentes com a dignidade humana, e que ali são detidos até que demonstrem sinais de arrependimento. Um desses criminosos, Agenor Penalva, ali se encontrava há 38 anos. Quem ler o livro, né, e fizemos esse convite a que todos leiam esse livro, verá que no alojamento em que ele estava, havia ali a luz, a janela que permitia que a luz adentrasse ali aquele ambiente em que ele estava recolhido, livros sobre a mesa, então tudo ali favorecendo o processo de reajuste. E ele se encontrava ali há 38 anos. Comenta Kardec que se não lhes pusesse um freio às agressões, todos os bons seriam suas vítimas e que, confiante na impunidade, retardaria seu avanço. Segunda atitude. Então, depois dessa limitadora do dano, vamos ver a compassiva. Afirma Santo Agostinho que a justiça não exclui a bondade. Irmã Rosália lembra-nos que jamais devemos tratar com desprezo o nosso semelhante. Em verdade, 2 erros não fazem um acerto. São apenas 2 erros diferentes. Se agirmos em relação ao criminoso de forma equivalente àquela que ele age em relação à sociedade, nos igualamos a ele e perdemos a autoridade para corrigi-lo. Lembra Kardec que a autoridade legítima é a que se apoia no exemplo que dá do bem. No exemplo que se dá do bem. Assim, a tortura, a desconsideração, a humilhação e o apequenamento do delinquente apenas agravam o rancor que muitos nutrem em relação à sociedade e em nada contribuem para o seu melhoramento moral, né? E nós espíritas sabemos que não adianta sermos a favor, mesmo que não seja pelo lado ético, né? Mas sabemos que morto cão não acaba a raiva, usando uma expressão que Kardec usa no Evangelho, nós sabemos que não só a pena de morte é contrária a tudo aquilo que aprendemos, né, com Jesus, mas tira a oportunidade do reajuste. E esse espírito, partindo mais revoltado ainda, ele continua sendo um grande obsessor.
alcançando as mentes incautas. E a terceira atitude é a instrutiva. Então, vimos limitadora do dano, que é a reclusão. A compassiva, que é não agirmos da forma como ele age, né? Terceira atitude, a instrutiva. Os índices de criminalidade são muito menores nas nações com mais alto nível de escolaridade e estudos. Mostraram que a violência, aliás, voltando, os índices de criminalidade são muito menores nas nações com mais alto nível de escolaridade e estudos. É que a vírgula está errada aqui. Na verdade, é alto nível de escolaridade e estudos mostraram que a violência e a criminalidade declinam proporcionalmente à elevação do QI, coeficiente de inteligência, e ao hábito da leitura. Quando se examinam as causas do processo civilizador e da aceleração dos sentimentos humanitários que se iniciaram no século XVI e XVII e se estendem aos nossos dias, a aquisição de conhecimento é colocada como das mais relevantes. O conhecimento é um recurso inesgotável de força psíquica e quanto mais se usa, mais se tem. Segundo Steven Pinker, neurocientista de Harvard, a ordem dos eventos segue esta direção: avanços tecnológicos na atividade editorial, produção em massa de livros, expansão da alfabetização e popularidade do romance e as grandes reformas humanitárias dos séculos recentes. A reforma humanitária caracteriza por uma crescente redução das taxas de violência e criminalidade, associada a uma maneira diferente de ver o outro, não como um estranho a quem devo rejeitar, mas como semelhante a quem me cabe acolher. Foi precedida por uma revolução de leitura. Então, estudos mostram que essas mudanças, essas melhorias que os índices apontam, foi precedida por uma revolução de leitura. Acredita Pinker que ler é uma tecnologia para a mudança de perspectiva. Quando nós temos na cabeça os pensamentos de outra pessoa, observamos o mundo do ponto de vista desta pessoa e compartilhamos suas atitudes e reações. Abre-se para nós outras janelas para o mundo. Entendemos que as coisas podem ser diferentes, sem que sejam necessariamente melhores ou piores. Encontramos recursos emocionais para acolher o outro. Os romances, neste particular, trazem à vida as aspirações e privações de pessoas comuns e exercita a nossa habilidade de nos pôr no lugar do outro, o que, por sua vez, nos indispõe contra punições cruéis e outras violações dos direitos humanos. Os filósofos do Iluminismo louvavam o modo como os romances levavam o leitor a se identificar com outras pessoas e sentir por elas um interesse compassivo. E, por fim, a quarta atitude é a educadora. Agenor Penalva, asilado no Hospital Maria de Nazaré há 38 anos, recebia visita diária de um sacerdote psicólogo que dialogava longamente com ele, apresentando-lhe os princípios fundamentais da ética universal da criatura humana. Embora as leis morais existam na consciência humana, porque quando Deus nos criou, Ele gravou em nós a sua lei, né? Então, embora as leis morais existam na consciência humana,
muitos de nós as esquecemos e torna-se necessário que nos sejam lembradas. Comenta Kardec que não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo. E o autor continua: os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inutilidade de tais esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes que cedo ou tarde tivessem de frutificar. E para completar, nós vamos buscar uma pequena passagem do livro Memórias de um Suicida para entendermos um pouco mais profundamente a situação desse espírito e para vermos ali o grau de endurecimento e o porquê ele permanecia por 38 anos recluso. E tenhamos a certeza que no plano espiritual do bem, né, na colônia Maria de Nazaré, dirigida ali pela Maria, mãe de Jesus, né, sob a égide do Cristo, não é por esquecimento de um processo que fica na gaveta, né? Vimos que ele era visitado diariamente. Por que por um sacerdote? Porque provavelmente o sacerdote falava mais ao coração dele, embora endurecido, mas traria um respeito para ouvi-lo, em função possivelmente das crenças que ele trazia, né? Então, o plano espiritual toma esses cuidados, né? Naquela fase em que ainda necessitamos das referências, né? Das referências. E aqui no caso era um sacerdote. Mas eu tenho anotado aqui do livro, os crimes de Penalva são tão graves que talvez seja necessário o seu encaminhamento aos, aos canais, aos canais, não, desculpe que eu não estou entendendo a minha letra, mas seja necessário o seu encaminhamento para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre. Isso, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas vizinhanças astrais, para que num período relativamente curto possa ele expiar o débito que na Terra requereriam séculos. Ele era um obsessor ferrenho e cruel demais. E a lista de crimes era tão grande que, para reencarnar, ele precisaria de muitas encarnações para melhorar ali a sua situação. E nós sabemos que a Terra vive um processo de transição e que determinados crimes não poderão mais fazer parte aqui da Terra, né? Porque ela vai entrar num processo de melhoria de padrão vibratório. Só retornarão espíritos que tenham, não espíritos que já venceram as suas lutas, as suas dificuldades, mas espíritos que desejam agir no bem, que não é o caso dele, muito cruel. Então, ele teria aqui encarnações expiatórias por muito tempo, já não compatível com a Terra. Então, provavelmente, o instrutor está dizendo ali que ele precisaria ser encaminhado, né, aos canais devidos ali de preparação para uma encarnação expiatória fora do globo terrestre, como nós sabemos que acontece, que isso não tem nada de novo, Jesus nos alertou,
serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá o choro e o ranger de dentes. Ele falou quando nos ensinou ali sobre o joio e o trigo, né? Então, ou ainda, né, possivelmente nas vizinhanças astrais, né? Aqui bem próximo à Terra, para preparar-se para poder voltar a encarnar na Terra. Mais um trecho. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados pôde seduzir e convencer a segui-lo, né? Então, eu acho que foi um esclarecimento muito grande nesse estudo dessas páginas, para que saibamos nos comportar e vigiar os nossos pensamentos, porque a todo momento estamos vendo notícias doídas, né? Então é preciso que, se ainda não temos o amor que esses espíritos têm, de olhar para eles e ver o potencial que há de se desenvolver, mas temos a condição de neutralizar o pensamento, não vibrar no mal, não desejar o mal, deixar a quem compete e não é fácil não essa tarefa, essa missão, né? Mas deixar a quem compete o encaminhamento para as penalidades terrestres, né? Necessárias e úteis. E Deus permita que cada vez mais que elas possam vir, porque estão muito distantes, mas que elas possam vir a assemelhar-se àquilo que se faz no plano espiritual, dando ao criminoso a condição de reajustar-se. Que fiquemos em paz. Saudações a todos. Estávamos vendo então, numa mensagem do Espírito Meimei, em que ela fala sobre os nossos sentimentos em relação àqueles que cometem os crimes, né? Pensarmos sempre ali como agiria Jesus. E entendemos que devemos deixar a quem compete tomar as providências, os encaminhamentos necessários ao reajuste daquele que cometeu o delito, mas que a nós cabe um pensamento que não atrapalhe a caminhada daquele espírito que, como nós, está tendo as oportunidades, né? E conhecedores que somos dos processos reencarnatórios, que sabemos nós a respeito do que já fizemos ontem. Então, esses conhecimentos todos nos fazem entender que nós devemos ter, em relação aos criminosos, o desejo de que ele se reabilite. Isso não significa, muito pelo contrário, que ele não tenha ali as responsabilidades diante dos atos cometidos, porque nós só aprendemos na medida em que vamos percebendo e sofrendo as consequências dos nossos atos. Isso vai fazendo com que cada vez mais busquemos as atitudes corretas, né? Mas o nosso pensamento, a nossa vibração, não deve ser uma a mais diante de tantas que coloquem aquele espírito cada vez com menos condições de reabilitação, mesmo porque compreendendo que é um espírito imortal e que aqui entre nós ou no plano espiritual continuará agindo e atuando e alcançando mentes dentro do padrão vibratório em que se encontra. Então, o nosso desenvolvimento nesse sentido de compreensão fará com que entendamos que o correto, né, o correto não só pelo sentimento de fraternidade,
mas pelo entendimento de que sempre haverá aquela interferência, aquela atuação dessas mentes cruéis, é preciso que entendamos que há necessidade dos encaminhamentos necessários, né? Como se dá no plano espiritual, deve se dar aqui entre nós na Terra a quem compete. Depois vimos uma passagem do amar o próximo como a si mesmo, caridade para com os criminosos, né? Nós vimos e que foi justamente o tema muito semelhante ao que a Meimei trouxe. Depois nós estamos vendo um estudo que foi feito, né? Que traz ali alguns detalhes sobre tudo isso. Vamos retomar então, que é justamente encontrado, né, na página de um jornal consolador, um jornal espírita, em que é feito um estudo nesse sentido em relação a esses temas, a esse tema que estamos vendo, caridade para com os criminosos, né? Então vamos ver aqui, diante disso, né? Vamos retomar a primeira atitude diante dessa situação. Vamos pegar novamente aqui. A Organização Mundial de Saúde, OMS, passou a considerar a violência como um problema de saúde pública, pois a violência é, em quase todos os países do mundo, a principal causa de mortalidade na faixa etária dos 15 aos 45 anos. Uma relevante questão relacionada à criminalidade humana é a que se ocupa com a conduta diante do delinquente, o que fazer, como agir. Aí ele vai citar o texto que nós vimos, Caridade com os criminosos. Uma leitura atenta dessa mensagem nos leva a propor didaticamente 4 atitudes que podem e devem ser direcionadas àqueles indivíduos que vêm assumindo um comportamento antissocial. Primeira atitude, limitadora do dano. É a primeira atitude. Indivíduos que ainda não se encontram em condições de viver em sociedade em decorrência de sua ação nociva devem ser afastados dela, até que demonstrem atitude mental de mudança de pensamento. O afastamento provisório do delinquente da sociedade tem 3 finalidades: poupar a sociedade de sua ação deletéria, impedir que ele continue agravando o seu comprometimento espiritual e levá-lo a refletir em torno de sua ação equivocada através de uma ação corretiva e educadora. Aí vamos ver, né, na obra Memórias de um Suicida, que nós ficamos falando em torno dessa obra, né? Na obra Memórias de um Suicida, recebida pela mediunidade de Ivone Pereira, o autor espiritual relata que no Hospital Maria de Nazaré, que se responsabiliza pelo acolhimento de suicidas, existe um local destinado à reclusão de grandes criminosos. Obviamente, locais condizentes com a dignidade humana, e que ali são detidos até que demonstrem sinais de arrependimento. Um desses criminosos, Agenor Penalva, ali se encontrava há 38 anos. Quem ler o livro, né, e fizemos esse convite a que todos leiam esse livro, verá que no alojamento em que ele estava, havia ali a luz, a janela que permitia que a luz adentrasse ali aquele ambiente em que ele estava recolhido, livros sobre a mesa, então tudo ali favorecendo o processo de reajuste. E ele se encontrava ali há 38 anos. Comenta Kardec
que, se não lhes pusesse um freio às agressões, todos os bons seriam suas vítimas, e que, confiante na impunidade, retardaria seu avanço. Segunda atitude. Então, depois dessa limitadora do dano, vamos ver a compassiva. Afirma Santo Agostinho que a justiça não exclui a bondade. Irmã Rosália lembra-nos que jamais devemos tratar com desprezo o nosso semelhante. Em verdade, 2 erros não fazem um acerto. São apenas 2 erros diferentes. Se agirmos em relação ao criminoso de forma equivalente àquela que ele age em relação à sociedade, nos igualamos a ele e perdemos a autoridade para corrigi-lo. Lembra Kardec que a autoridade legítima é a que se apoia no exemplo que dá do bem. No exemplo que se dá do bem. Assim, a tortura, a desconsideração, a humilhação e o apequenamento do delinquente apenas agravam o rancor que muitos nutrem em relação à sociedade e em nada contribuem para o seu melhoramento moral. E nós espíritas sabemos que não adianta sermos a favor, mesmo que não seja pelo lado ético, mas sabemos que morto cão não acaba a raiva, usando uma expressão que Kardec usa no Evangelho, nós sabemos que não só a pena de morte é contrária a tudo aquilo que aprendemos, com Jesus, mas tira a oportunidade do reajuste. E esse espírito, partindo mais revoltado ainda, ele continua sendo um grande obsessor, alcançando as mentes incautas. E a terceira atitude é a instrutiva. Então, vimos limitadora do dano, que é a reclusão. A compassiva, que é não agirmos da forma como ele age, Terceira atitude, a instrutiva. Os índices de criminalidade são muito menores nas nações com mais alto nível de escolaridade e estudos. Mostraram que a violência, aliás, voltando, os índices de criminalidade são muito menores nas nações com mais alto nível de escolaridade e estudos. É que a vírgula está errada aqui. Na verdade, é alto nível de escolaridade e estudos mostraram que a violência e a criminalidade declinam proporcionalmente à elevação do QI, coeficiente de inteligência, e ao hábito da leitura. Quando se examinam as causas do processo civilizador e da aceleração dos sentimentos humanitários que se iniciaram no século XVI e XVII e se estendem aos nossos dias, a aquisição de conhecimento é colocada como das mais relevantes. O conhecimento é um recurso inesgotável de força psíquica e quanto mais se usa, mais se tem. Segundo Steven Pinker, neurocientista de Harvard, a ordem dos eventos segue esta direção: avanços tecnológicos na atividade editorial, produção em massa de livros, expansão da alfabetização e popularidade do romance e as grandes reformas humanitárias dos séculos recentes. A reforma humanitária caracteriza por uma crescente redução das taxas de violência e criminalidade.
associado a uma maneira diferente de ver o outro, não como um estranho a quem devo rejeitar, mas como semelhante a quem me cabe acolher. Foi precedida por uma revolução de leitura. Então, estudos mostram que essas mudanças, essas melhorias que os índices apontam, foi precedida por uma revolução de leitura. Acredita Pinker que ler é uma tecnologia para a mudança de perspectiva. Quando nós temos na cabeça os pensamentos de outra pessoa, observamos o mundo do ponto de vista desta pessoa e compartilhamos suas atitudes e reações. Abre-se para nós outras janelas para o mundo. Entendemos que as coisas podem ser diferentes, sem que sejam necessariamente melhores ou piores. E encontramos recursos emocionais para acolher o outro. Os romances, neste particular, trazem à vida as aspirações e privações de pessoas comuns e exercita a nossa habilidade de nos pôr no lugar do outro, o que, por sua vez, nos indispõe contra punições cruéis e outras violações dos direitos humanos. Os filósofos do Iluminismo louvavam o modo como os romances levavam o leitor a se identificar com outras pessoas e sentir por elas um interesse compassivo. E, por fim, a quarta atitude é a educadora. Agenor Penalva, asilado no Hospital Maria de Nazaré há 38 anos, recebia visita diária de um sacerdote psicólogo que dialogava longamente com ele, apresentando-lhe os princípios fundamentais da ética universal da criatura humana. Embora as leis morais existam na consciência humana, porque quando Deus nos criou, Ele gravou em nós a sua lei, né? Então, embora as leis morais existam na consciência humana, muitos de nós as esquecemos e torna-se necessário que nos sejam lembradas. Comenta Kardec que não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo. E o autor continua: os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inutilidade de tais esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes que cedo ou tarde tivessem de frutificar. E para completar, nós vamos buscar uma pequena passagem do livro Memórias de um Suicida para entendermos um pouco mais profundamente a situação desse espírito e para vermos ali o grau de endurecimento e o porquê ele permanecia por 38 anos recluso. E tenhamos a certeza que no plano espiritual do bem, né, na colônia Maria de Nazaré, dirigida ali pela Maria, mãe de Jesus, né, sob a égide do Cristo, não é por esquecimento de um processo que fica na gaveta, né? Vimos que ele era visitado diariamente. Por que por um sacerdote? Porque provavelmente o sacerdote falava mais ao coração dele, embora endurecido, mas traria um respeito para ouvi-lo, em função possivelmente das crenças que ele trazia, né? Então, o plano espiritual toma esses cuidados, né? Naquela fase em que ainda necessitamos das referências, né? Das referências. E aqui no caso era um sacerdote. Mas eu tenho anotado aqui do livro, os crimes de Penalva são tão graves que talvez seja necessário
o seu encaminhamento aos, aos canais, aos canais, não, desculpe que eu não estou entendendo a minha letra, mas seja necessário o seu encaminhamento para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre. Isso, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas vizinhanças astrais, para que num período relativamente curto possa ele expiar o débito que na Terra requereriam séculos. Ele era um obsessor ferrenho e cruel demais. E a lista de crimes era tão grande que, para reencarnar, ele precisaria de muitas encarnações para melhorar ali a sua situação. E nós sabemos que a Terra vive um processo de transição e que determinados crimes não poderão mais fazer parte aqui da Terra, né? Porque ela vai entrar num processo de melhoria de padrão vibratório. Só retornarão espíritos que tenham, não espíritos que já venceram as suas lutas, as suas dificuldades, mas espíritos que desejam agir no bem, que não é o caso dele, muito cruel. Então, ele teria aqui encarnações expiatórias por muito tempo, já não compatível com a Terra. Então, provavelmente, o instrutor está dizendo ali que ele precisaria ser encaminhado, né, aos canais devidos ali de preparação para uma encarnação expiatória fora do globo terrestre, como nós sabemos que acontece, que isso não tem nada de novo, Jesus nos alertou. Serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá o choro e o ranger de dentes. Ele falou quando nos ensinou ali sobre o joio e o trigo, né? Então, ou ainda, né, possivelmente nas vizinhanças astrais, né? Aqui bem próximo à Terra, para preparar-se para poder voltar a encarnar na Terra. Mais um trecho. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados pôde seduzir e convencer a segui-lo. Então, eu acho que foi um esclarecimento muito grande nesse estudo dessas páginas, para que saibamos nos comportar e vigiar os nossos pensamentos, porque a todo momento estamos vendo notícias doídas, né? Então é preciso que, se ainda não temos o amor que esses espíritos têm, de olhar para eles e ver o potencial que há de se desenvolver, mas temos a condição de neutralizar o pensamento, não vibrar no mal, não desejar o mal. Deixar a quem compete e não é fácil não essa tarefa, essa missão, né? Mas deixar a quem compete o encaminhamento para as penalidades terrestres, né? Necessárias e úteis. E Deus permita que cada vez mais que elas possam vir, porque estão muito distantes, mas que elas possam vir a assemelhar-se àquilo que se faz no plano espiritual, dando ao criminoso a condição de reajustar-se. Que fiquemos em paz.